Estratégia é importante. Nesse vídeo, eu vou falar dos conceitos mais elementares de estratégia. Estratégia, ela é uma ciência e uma arte ao mesmo tempo. E a minha ideia é fazer um vídeo mais para frente explicando exatamente essa conjugação de ciência e arte. Estratégia, as duas coisas. E há várias abordagens sobre esse conceito de estratégia. Por exemplo, Henry Mitzberg, que é um acadêmico canadense, ele apresenta várias abordagens para a estratégia, né? Como a estratégia como um plano, né? A estratégia como um estratagema, a estratégia como um padrão de ações. Eu observo uma determinada pessoa, um determinado país, um determinado partido político, né? As ações que elas vão tomando ao longo do tempo, aquilo termina por mostrar um padrão. Na verdade, são diversas ações táticas que, no conjunto, formam a estratégia daquela organização ou daquela pessoa. Mas nós vamos adotar aqui um conceito mais simples, não no sentido de incompleto, mas um conceito que seja possível a gente discutir mais a fundo, né, os elementos da estratégia. Então, eu coloco aqui como conceito de estratégia, um conceito que nós podemos adotar a estratégia trata de moldar o futuro. É sobre como as pessoas atingem seus fins com os meios disponíveis. Então, apesar da simplicidade dessa definição, ela traz diversos componentes. E eu destaco aí 3. Né? A finalidade, que na língua inglesa eles se referem como and, o como, que seriam os ways, e o com que recursos, que seriam means. Então, esses 3 componentes são essenciais de qualquer estratégia. Se nós vamos conversar sobre estratégia com alguém, né, ou um consultor, ou eu estou explicando para a minha equipe, ou eu estou debatendo com os meus sócios. Se eu estou falando de estratégia, esses 3 elementos eles têm que estar aí dentro, né, tem que estar dentro da conversa. Senão eu estarei falando de alguma coisa limitada. E o interessante é que esses 3 elementos que compõem a estratégia, eles têm que estar em equilíbrio. Se eu tenho uma finalidade e eu não tenho os meios compatíveis para atingir aquela finalidade, por mais criativo que eu seja no como, eu não vou atingir esses objetivos, essa finalidade. E em qualquer um desses pilares, se eu retirar um deles, a minha estratégia estará em desequilíbrio. Então, um propósito de uma boa estratégia é verificar se esses 3 elementos estão balanceados. E aí, quando eu tenho um desequilíbrio, né, entre esses 3 componentes, eu começo a ter o risco. Né? Se eu não tenho um objetivo compatível com meus recursos, ou se eu não tenho a habilidade de organizar esses recursos para atingir um objetivo, eu vou ter um risco. É claro, sempre haverá algum risco, né? Ainda mais no contexto que nós vivemos, um contexto em constante mutação. O risco estará sempre presente, mas eu tenho que buscar, no delineamento da minha estratégia, equilibrar esses 3 componentes. Esses 3 componentes, né, eles são os básicos da estratégia. Mas eu acrescentaria aí um 4º componente que já está implícito nessa definição, né, que é o contexto. Ainda mais hoje em dia. Hoje em dia, a evolução tecnológica, o contexto social, o contexto econômico, político que nós vivemos, ele é muito inconstante. Então, o contexto passa a ser fundamental para pensar na minha estratégia. Porque esse contexto, ele o tempo todo, ele é influenciado por forças externas, forças que não estão no nosso poder, no nosso controle. Eu tenho, dentro dessas forças, eu posso, grosso modo falando, classificá-las em 2 tipos. As tendências, né, que são aquelas forças que nós temos uma certeza da direção dela. Então, por exemplo, atualmente o aumento do consumo online parece ser uma tendência. Cada vez mais as pessoas estão migrando das lojas físicas para as lojas online. Né? É uma tendência, eu posso, quando eu for traçar a minha estratégia, eu posso considerar isso. Né? E existem também as incertezas, é um outro tipo de força. É aquela força que vai impactar meu contexto, minha situação, onde eu vou traçar a minha estratégia, né? Mas essa incerteza, o próprio nome diz, eu não posso saber qual a direção dela. É uma força, mas para onde ela vai?
Por exemplo, como estará a política mundial daqui a 3 anos, daqui a 5 anos? Né? Como é que estará a economia do nosso país daqui a 2, 5, 10 anos? Certamente vai impactar o contexto, mas é uma força incerta. Então, quando eu for traçar minha estratégia, eu tenho que considerar o contexto. É fundamental, ainda mais na velocidade com que ele muda. Isso faz com que a gente tire uma conclusão lógica de que alinhar a nossa estratégia ao contexto é fundamental. E como o contexto muda o tempo inteiro eu vou ter que estar adaptando a minha estratégia. Então isso requer o quê? Uma constante observação do que está acontecendo ao meu redor, do ambiente onde eu vou desenvolver o meu projeto, do mercado que minha empresa está atuando, e eu preciso de uma visão holística. Eu preciso de uma visão que mostre aqueles sinais fracos que talvez eu não esteja muito atento, mas podem me impactar. Eu não quero que minha empresa seja uma Kodak da vida. A Kodak dominava a indústria de fotografia. Um dos funcionários da Kodak ele desenvolveu a máquina digital e, mesmo assim, a empresa fechou os olhos para o que estava acontecendo em volta. A digitalização da informação, a vontade que as pessoas tinham de trocar essas fotografias de forma mais rápida, ela não olhou para o lado, a visão holística dela não existiu. Então, apesar da empresa ter uma estratégia, provavelmente tinha, essa estratégia dela estava desconectada com o contexto. Então, é importante analisar essas forças, as tendências, as certezas, para poder traçar, ter uma estratégia. Porque o estrategista, ele sabe que o futuro é imprevisível, mas ele pode ser moldado. Algumas coisas que a minha empresa, que eu, que uma nação, que alguma organização pode desenvolver agora, essas ações podem moldar o futuro. Então, quando eu estou pensando em estratégia, eu já vejo aqui coisas básicas que eu nunca posso esquecer. Eu tenho que ter informações de qualidade, informações que me tragam dados e explicações plausíveis e coerentes com o que realmente está acontecendo, e eu preciso de criatividade. Criatividade para poder organizar esses meus recursos dentro dessa situação para poder atingir os meus objetivos. Simples, né? Basicamente isso. A finalidade, os recursos, o como eu vou organizar tudo isso dentro do contexto. Mas essa simplicidade, que pode ser comparada até ao caso do botão único do iPhone. Antes do iPhone, nós tínhamos como padrão aqueles smartphones com teclado, todas as pecinhas móveis ali disponíveis, como se fosse um teclado de um computador. Então veio a Apple com o iPhone. E o iPhone tem apenas um botão. É uma coisa simples, mas para se chegar nessa simplicidade, houve muito trabalho. Essa aparente simplicidade da estratégia, ela pode gerar confusão. E aí eu gostaria de pontuar que nessas discussões eu vou sempre tentar simplificar os conceitos que forem possíveis de serem simplificados. Mas nós não vamos esconder a complexidade, não vamos varrer para debaixo do tapete as coisas difíceis de estratégia. A ideia não é essa. Eu não tenho a mínima intenção de simplificar nada que não possa ser simplificado. A ideia é simplificar a visão macro, um entendimento global da estratégia, e depois a gente vai entrando com segurança em aspectos mais detalhados. Então, voltando aqui na questão da confusão que essa aparente simplicidade pode gerar, eu vou citar 3 consequências dessa simplificação exagerada da estratégia. A primeira é a limitação do entendimento de estratégia apenas no pilar do como. Como fazer alguma coisa. Então as pessoas falam muito de estratégia apenas pensando na solução de um problema. Está definindo um problema, está definindo o objetivo, ela pensa na solução. É claro que o como é vital. O como é vital, mas isso é incompleto. Se eu estou pensando numa estratégia,
eu tenho que estar totalmente conectado na realidade. Eu tenho que ter finalidade, objetivos, né, e recursos compatíveis. Porque se eu penso apenas no como, eu posso traçar um objetivo irreal. Da mesma forma, se eu estou pensando apenas no como, eu não faço uma análise mais detalhada, mais criteriosa dos meus recursos. Quais são os recursos que eu preciso ter para atingir aquele meu objetivo? Eu tenho todos? Todos estão disponíveis? Ou alguns recursos eu vou ter que ainda consegui-los? Será que eu vou ter que fazer alguma aliança, né, alguma parceria para conseguir esses recursos? Então, o primeiro problema desse mau entendimento da estratégia é com relação a uma análise estreita. Eu apenas vejo o como. Eu deixo de conectar as finalidades, os recursos ao meu contexto. O segundo problema dessa simplificação exagerada é que tudo passa a ser estratégico. Tudo é estratégico. Né? O técnico de futebol trocou o meio-campo por um atacante, uma mudança estratégica. A empresa comprou um novo veículo, uma compra estratégica. Eu decidi mudar de cidade no meu trabalho, é uma mudança estratégica. Isso faz com que a palavra estratégia perca utilidade. Né? Eu tenho que pensar em estratégia com relação a decisões importantes, decisões que vão criar um grande impacto na minha vida pessoal, ou na minha organização, ou no meu país, né? Uma ação que vai criar um grande impacto, e ela é de longo prazo. Quando eu falo de estratégia, eu estou falando de uma coisa ampla. E essa estratégia, ela vai ter componente, ela vai ter diversos passos, ela vai ter planejamento estratégico, ela vai ter ações, ela vai ter atualizações, mas eu tenho que ter um plano de longo prazo, que vai permitir que eu caminhe numa direção coerente. Então, por exemplo, se numa empresa eu falo de uma campanha de marketing estratégico, eu estou sendo limitado. E a estratégia é a estratégia da empresa. Se eu estou divulgando, por exemplo, a venda de produtos online, né, e eu tenho uma compra muito grande desses produtos e o meu setor produtivo não consegue produzir aquilo, olha o que acontece. Exemplo atual agora, né, o PS5. A Sony fez uma divulgação do PS5 sensacional. Milhões de pessoas tentaram criar o PS5, só que faltou, né, falar com o pessoal do setor produtivo de aquisição dos chips. O mundo hoje passa por uma escassez de chips, muita demanda e pouca fabricação. Então o que acontece? Não existe PS5 atualmente, é fácil para se comprar. Então nem tudo é estratégico. A estratégia ela se limita a pensamentos, a ações de longo prazo com grande impacto. Né? E o terceiro ponto, né, que a gente tira aí dessa confusão, também tem relação com essa questão de tudo é estratégico, é a confusão entre estratégia e tática. A estratégia é esse pensamento mais complexo, conectando tudo que eu posso conectar, a situação, todos os meus recursos, visando um objetivo de longo prazo. A tática não. A tática são as ações que eu vou tomando para conseguir atingir a minha finalidade estratégica. No campo dos combates, a estratégia era vista como o posicionamento das forças. Onde eu vou colocar os meus exércitos, quais são as alianças que eu tenho que fazer, como é que vai ficar o meu apoio logístico, como é que eu vou trazer comida, armamento, munição para as minhas tropas, né? Quais são os países neutros que não vão me ameaçar. Esse é o estudo estratégico. A tática era os combates. Né? Quantos combatentes eu preciso para aquela batalha, né? Quais são os armamentos que eu vou utilizar naquele local, quantos feridos foram feitos, quantos prisioneiros foram feitos. Essa é a tática. Então a tática ela é mais evidente. Eu consigo observar o que uma empresa está fazendo, eu consigo observar as ações táticas dela. Mas e o plano estratégico? Eu não sei. Se uma empresa, por exemplo, decidiu comprar uma startup que estava com um produto na mesma sintonia dela. Exemplo, né? O Google comprou o YouTube há muito tempo atrás, o Facebook comprou o WhatsApp. Né? São ações táticas, não são compras estratégicas, são ações táticas, porque
Essas ações táticas fazem parte de um plano maior. Né? Qual é o plano maior do Google? Por que o Google comprou o YouTube? Né? Por que o Facebook comprou o WhatsApp? Então, essa confusão entre estratégia e tática faz com que eu limite a minha análise. E com isso eu saio perdendo com relação aos meus concorrentes, aos meus oponentes, ou eu não consigo atingir os meus objetivos. E por que conhecer os fundamentos de estratégia é fundamental? Bom, a estratégia, ela oferece a chance de nós encontrarmos o melhor caminho de onde você ou sua empresa está, né, para onde você ou sua empresa quer estar. E essa jornada, né, em direção aos meus sonhos, às minhas aspirações, aos meus objetivos, que a estratégia tenta ajudar nós a trilharmos. Então, conhecer a estratégia. Se a estratégia conseguir fazer com que eu saia de onde eu estou para onde eu quero estar, o valor dela já é muito alto. E sendo um indivíduo, né, uma pessoa que está com um projeto pessoal, seja uma empresa, seja um país, né, a vida dessas pessoas, dessas organizações, ela é feita de decisões. O tempo todo eu estou decidindo. E a estratégia trata de decidir o que fazer. Né? A estratégia decide o que fazer, aonde ir, o porquê. Quando eu penso estrategicamente, eu estou sabendo o porquê eu estou fazendo aquilo. Quando eu vou, né? E como ir. Né? Vou fazer ou não vou fazer? Então a estratégia o tempo todo ela está nos obrigando a decidir sim, não. Né? Considerações de e se? E se tal coisa acontecer? Eu tenho que ter um pensamento de antecipação. Né? Por que não fazer aquilo? Então a estratégia permite que nós escolhemos um objetivo relevante, né, e possível, e real, né, e façamos um caminho até aquela situação que nós estamos querendo chegar. Outro ponto também, que é muito relevante para que a gente conheça a estratégia, aí quando eu falo conhecer, eu ressalto aqui a importância do conhecimento sólido, do conhecimento robusto, baseado em estudos de longo prazo, estudos científicos, aliados à prática, aliados a situações que provaram que aquela teoria funciona. Né? Então, conhecer a estratégia, ela também nos oferece a oportunidade de vencer um oponente mais forte. Mesmo que eu esteja lutando com um oponente mais forte, né, se eu usar, né, se eu traçar um objetivo, tiver alguns recursos e usar isso de forma inteligente, de forma estratégica, de forma criativa, eu posso vencer um oponente mais forte. Alguns exemplos. Né? Davi e Golias. Né? Outro exemplo, né? Guerra do Vietnã. Né? Não há dúvidas de que o poderio dos Estados Unidos, o poderio militar, era muito superior ao do Vietnã, mas o Vietnã usou uma estratégia, né? Tinha um objetivo, tinha alguns recursos e, com criatividade, usou isso para vencer um oponente muito mais forte. A própria Microsoft e a IBM. A IBM era uma gigante, né, do mundo da computação, né? Negligenciou a parte do software, focou no hardware, veio a Microsoft e, né, a gente sabe o que aconteceu depois. Então, um estrategista é aquele que desenvolveu a capacidade de conectar passado, presente e futuro. Né? E ele vai caminhando, reagindo de forma inteligente. E para citar um exemplo de um estrategista atual, vamos aqui citar o Elon Musk, né, que é um empreendedor que nos últimos anos tem se destacado, né, com várias empresas aí de renome, né, de sucesso, né, como a Tesla, a SpaceX, a Neuralink. Né, e aí eu até recomendo entrar no site da Neuralink, né, uma empresa revolucionária que recentemente aí, já foi reavaliada em quase 400 milhões de dólares, né, a notícia aí recente. E a Neuralink, simplesmente, o propósito da Neuralink é a conexão do cérebro humano aos computadores, consequentemente à internet.
E se eu estou conectado à internet, você também está conectado à internet, a gente está um lendo o pensamento do outro. É uma coisa realmente extraordinária. Né? Como é que pode um empreendedor, né, mudar o futuro dessa forma? Ele está usando de estratégia. Então, para citar analisar um caso mais específico, né, vejamos aí a situação da Tesla. Né? A Tesla, ela tem um propósito de longo prazo que está aí nesse círculo verde, né, que é aumentar as chances de um futuro melhor. Né? Esse aí é o propósito deles, que eu coloquei aí em azul, né, acelerar a transição do mundo para energias sustentáveis. Mas qual o problema para se chegar nessa finalidade, nesse objetivo de longo prazo? É que atualmente, né, o mundo não a maioria dos carros não é elétrica. Né? A maioria dos carros é de combustão interna, consome combustível fóssil. Então, para se chegar lá naquele objetivo final, há uma estratégia. Né? Primeiro, ele está criando um modelo de negócios sustentável, onde ele vai ganhar dinheiro com isso para poder chegar lá. Então, qual foi o primeiro carro que a Tesla lançou no mercado? Foi um carro de alto luxo, né? Um carro esportivo, até apareceu no filme do Homem de Ferro, né? E esse carro esportivo era vendido para poucas pessoas. A produção dele era uma escala menor, né? Uma fábrica menor dava conta daquilo. O próximo passo dessa estratégia, né, foi fazer um carro médio, o modelo S, né, que é um carro que já foi vendido uma quantidade maior, para então ele chegar no próximo passo da estratégia dele, que era o modelo 3, né, um carro um pouco mais popular. Então, com isso, ele foi desenvolvendo o mercado de carros elétricos, que terminou forçando as outras montadoras a também produzirem seus carros elétricos. Hoje a gente vê por aí diversas notícias, né, de montadoras cada vez mais indo para a produção de carros elétricos. Um outro exemplo também do Elon Musk, né, da SpaceX. Né? Aí eu tenho um modelo de negócios da SpaceX que segue a mesma lógica da Tesla. Ele quer chegar aonde? Ele quer chegar no ponto B, que é esse verde aí à direita. Né? O que é esse ponto B? 1 milhão de pessoas vivendo em Marte. É o objetivo dele, a finalidade dele de longo prazo. Né? Então, para chegar lá, o que ele precisa? Qual é o problema dele? Ele está no ponto A. No ponto A, ele não tem nem o problema do ponto A é que os lançamentos dos foguetes, as viagens espaciais, são extremamente caras. Então, ele precisa baixar esse custo. Para baixar esse custo, ele desenvolveu a tecnologia dos foguetes reutilizáveis. Então, como ele fala, antigamente era a mesma coisa que eu voar do Rio de Janeiro para Paris, chegar em Paris e jogar fora o avião. É isso que acontecia com os foguetes. Agora não, ele lança o foguete, recupera o foguete, faz uma breve manutenção e o foguete está pronto para ser lançado novamente. Né? Então isso barateou o custo. Com o passar dos anos, ele vai caminhar para o ponto B. E isso dá uma direção para a empresa. Né? Então a missão declarada da Tesla é essa que está aí embaixo, né? Reduzir o custo do transporte espacial para possibilitar a colonização de Marte. E essas finalidades, né, colonizar Marte, deixar o mundo melhor, né, elas são finalidades que guiam todas as ações da companhia. Né? Elas motivam seus colaboradores, produzem clareza para os investidores. Né? Então, todas as ações, tudo que vai ser feito na empresa, se não tiver na direção daquele objetivo de longo prazo, ela não vai ser feita. Eu não vou gastar energia com coisas paralelas. Eu quero chegar na minha meta. Claro que no meio do caminho haverá várias ações táticas que eu terei que fazer, mas elas têm que conduzir para aquele objetivo final. Então a gente percebe, né, que, de certa forma, o estrategista ele consegue mudar o futuro. Ele consegue, apesar de estar numa situação A, ele ele tem uma estratégia que prevê ações para ele chegar no ponto B. Então, a gente percebe que o Elon Musk está mudando o futuro. As grandes empresas já estão fazendo o que ele quer, produzindo carros elétricos. E eu? E você? Estamos mudando o futuro? O nosso futuro? Nós temos uma finalidade a longo prazo,
para 10, 20 anos, a minha empresa tem uma finalidade para daqui a 5, 10, 20 anos, eu estou com uma visão estratégica sobre isso, estou analisando o contexto para chegar lá. Como disse Alvin Toffler, que é um influente escritor americano, né, ou você tem uma estratégia própria, ou então é parte da estratégia de alguém. Alguém está traçando alguma estratégia, alguma coisa está acontecendo no mundo que está fazendo com que nós tenhamos que viver aquele plano de outra pessoa. E é difícil aprender estratégia? Olha, sem dúvida. Né? Sem dúvida, estratégia é um assunto complexo. Né? Não adianta eu assistir esse vídeo aqui 10 vezes, né, e achar que já estou sendo estrategista. Mas, na verdade, né, essa dificuldade ela pode ser superada, né, entendendo os princípios básicos, né, da estratégia. Lendo bons artigos, bons livros, assistindo boas palestras, né, é possível entender, sim, estratégia. Eu não acho necessário fazer um MBA ou um mestrado, um doutorado, ou algum curso longo desse para poder entender estratégia. O que eu acho importante é conhecer os princípios básicos, né, e, a partir daí, dentro desse conhecimento bem estruturado, entrar nos detalhes. E o que vale conhecer? O que são esses princípios básicos? São princípios desenvolvidos ao longo dos combates, né, e também no mundo empresarial. Né? E aqui eu ressalto que a maior parte dos conceitos de estratégia vem dos combates. Ao longo dos séculos, né, nós temos os princípios da estratégia sendo desenvolvidos nos combates, a questão das alianças, a questão da dissimulação, a questão do emprego da violência, né, a questão do emprego da lógica dos combates. Né, tudo isso foi sendo desenvolvido ao longo de séculos. E aí, depois da Revolução Industrial, as empresas começaram a ficar um pouco mais complexas, né, e alguns conceitos de estratégia começaram a migrar para o mundo empresarial. Né. Joseph Schumpeter já falava da questão da estratégia para poder utilizar a inovação, o empreendedorismo para a evolução econômica. E com a Segunda Guerra Mundial, né, que foi um período muito dramático na nossa história, e houve uma aceleração, né, dos processos, principalmente dos processos de produção, para poder oferecer toda a logística da guerra, né, esses conceitos de estratégia começaram a migrar para o mundo empresarial. Então, é muito importante, se eu vou estudar estratégia, eu ter essa percepção de que eu preciso de conceitos do mundo militar, do mundo dos combates, e conceitos adaptados ao mundo empresarial, ao mundo pessoal. Porque apesar de serem conhecimentos distintos, né, porque eu, na minha empresa, eu não vou traçar uma estratégia para destruir o inimigo. Eu vou traçar uma estratégia para superá-lo, uma estratégia para ter uma aliança. Né? Então, são conhecimentos distintos, mas a estratégia empresarial, a estratégia de negócios, ela é bem mais nova, e ela bebeu na fonte da estratégia militar. Então, se eu pretendo ser um estrategista, é bom que eu conheça os dois mundos. Né? Então, sim, né, conhecer estratégia é difícil, mas é possível utilizá-las para atingir seus objetivos, né, para superar obstáculos, desafios, seus concorrentes. Né? A estratégia ela pode ser aprendida. Né? E nesse aprendizado da estratégia ao longo dos anos, ela terminou se popularizando. Né? O estudo da estratégia passou a ser disseminado em cursos, né, de MBA, cursos de pós-graduação, e isso começou a se tornar mais comum no dia a dia das empresas, surgiram as consultorias. Né? Essa popularização da estratégia ela foi muito boa. Né? Eu considero ela muito boa porque ela permitiu com que pessoas e empresas atingissem seus objetivos de forma mais eficiente, até traçassem objetivos coerentes para elas mesmas. Né? Então, nesse aspecto, houve ganhos econômicos, ganhos sociais. Né? A popularização da estratégia ela foi benéfica. Mas há um outro lado aí dessa popularização. Houve efeitos negativos, sim. Por quê? Como a estratégia ela é uma arma poderosa, né? Ela, como nós comentamos, ela permite que um oponente mais fraco vença
até vença um oponente superior, né, mais forte, se a estratégia for bem usada, como foi o caso do Vietnã, né, que eu citei, ou da Microsoft versus a IBM. Se a estratégia é tão poderosa assim, certamente apareceram pessoas para vender estratégia. Né? Vender consultorias, vender cursos, né? Vender pacotes estratégicos. Né? Então, o que acontece? Muitas vezes uma pessoa vai fazer um curso de estratégia, faz 10 aulas de 3 horas cada tempo e aprende em cada aula uma ferramenta estratégica. Né? Aprende um SWOT, aprende um Canvas, aprende os 5 forças de Porter. Né? Então, isso aí não tem uma conexão com a visão geral da estratégia. Então, o que eu acho importante e o que eu pretendo discutir ao longo dessa minha jornada de passar conhecimentos relevantes é fazer com que as pessoas conheçam as diversas ferramentas estratégicas, que são fundamentais, mas que ela tenha um pensamento, um mindset de estrategista. O pensamento do estrategista ele consegue ser usado em qualquer tipo de situação. Né? Essa questão de se transformar num estrategista e não apenas conhecer ferramentas de estratégia, eu faço uma comparação com alguém que quer ser um pintor. Né? Uma pessoa que quer pintar quadros de boa qualidade, etc., vai fazer um curso e no curso ensinam apenas a utilização os diferentes tipos de pincel. Né? Após esse curso, a pessoa não vai se transformar num pintor. Então, a meta mais de longo prazo é se transformar num estrategista. E aí eu relembro, é uma meta, é um alvo em movimento. Quanto mais eu me aproximo desse alvo, vou me transformando num estrategista melhor, mas nunca num estrategista perfeito, porque tal coisa não existe. Bom, e qual o mínimo para começar a agir estrategicamente? Essa foi até a chamada do vídeo, né? Aquele mínimo, porque esse vídeo de agora, eu estou fazendo ele para tratar justamente das coisas mais elementares. E qual seria esse mínimo? Bom, nós já falamos sobre tudo isso. Né? Eu resumo aqui em cinco passos. Né? Primeiro, analise o ambiente. Hoje em dia, o ambiente é extremamente volátil. Né? É o tal do ambiente VUCA. Né? Volátil, incerto, complexo e ambíguo. Está mudando o tempo inteiro. Se eu faço um plano estratégico usando uma ferramenta, qualquer que seja, né, e eu não me preocupo em atualizar aquilo vai se acabar. Né? No primeiro momento, após algumas semanas eu colocando aquilo em prática, o contexto já mudou e as coisas já passaram. Né? Como disse Mike Tyson, não sei se foram exatamente essas palavras, mas todo mundo tem um plano até tomar o primeiro golpe certeiro. Né? Então, as coisas, a análise do ambiente ela é importantíssima para eu estar conectado com a realidade. Né? Depois, eu tenho que definir uma finalidade de longo prazo, uma finalidade para o meu projeto pessoal, para a minha empresa, uma finalidade que seja relevante, de grande impacto, né? E que seja de longo prazo, porque o que eu quero é chegar lá. Né? Eu quero chegar naquele objetivo de longo prazo, e aí eu vou traçar as minhas ações táticas para chegar no meu objetivo estratégico. Né? Quais são os recursos? Né? A terceira coisa mínima, né, que eu tenho que saber. Quais são? Avaliar os meus recursos. Eu tenho que saber o que eu tenho disponível e o que eu preciso conquistar. Será que eu já tenho todas as pessoas para trabalhar comigo que eu preciso para desenvolver minha empresa? Né? Será que eu tenho os recursos financeiros para fazer uma mudança de vida que eu preciso fazer, um projeto mais grandioso? Né? Será que a tecnologia para desenvolver aquele produto, será que ela já está disponível? Mas os recursos, eles têm que estar conectados. Eu tenho todas as informações necessárias para tomar aquela atitude? Eu vou fazer uma viagem de volta ao mundo. Né? Será que eu tenho todas as informações? Será que está tendo pandemia? Será que eu preciso de visto? Será que aquele país está tendo algum conflito? Todas as informações são recursos. Né? Informações são recursos humanos, recursos financeiros. Né? Bom, após essa primeira análise, eu tenho que estabelecer o como. Né? Como é que eu vou usar esses recursos para atingir meu objetivo? E aí entra a criatividade, né? Aí entram vários aspectos da estratégia militar, né? Da dissimulação, talvez, dependendo do que eu estiver fazendo, né? Da minha audácia, né? O que eu vou fazer com aquilo? Eu vou ser mais cauteloso? Eu não vou ser? Né? Como eu vou fazer aquilo ali?
E o quinto aspecto é reavalia a situação e adapte-se. O tempo inteiro reavaliando aquilo. Né? A minha finalidade de longo prazo, eu vou tentar mudar ela o mínimo possível, mas pode ser que eu tenha que mudar. Né? Mas o que talvez eu tenha que adaptar mais sejam as ações táticas, porque a finalidade maior ela está lá. Né? E as ações táticas têm que ser adaptadas porque o contexto muda o tempo inteiro. Bom, esse é o mínimo, né, para se saber, mas obviamente, né, o que eu disse até aqui é muito superficial para você se transformar em um estrategista. É apenas uma conversa inicial para a gente se posicionar, né, mas isso é o básico. Né, isso é o básico que não dá para a gente fugir. São fundamentos que sempre que a gente for falar de estratégia, né, a gente tem que falar sobre isso. Né, e esses fundamentos, eles nos ajudam, por exemplo, a conversar com a nossa equipe. Né, se minha empresa já é um pouquinho maior, normalmente eu contrato uma consultoria, né, que vai entrar nos detalhes. Mas mesmo assim, quando eu for contratar aquela consultoria, eu tenho que perceber se a consultoria está falando realmente sobre estratégia de forma mais ampla ou se está falando sobre alguma ferramenta específica. Né? Aquele consultor, ele conhece estratégia? E estratégia é um tema extremamente empolgante. Né? Certamente há vários outros conceitos aí que a gente pode discutir. Né? Eu vou tentar fazer aqui um brainstorm de algumas coisas que eu pretendo trazer em outros vídeos. Né? Como avaliar a situação externa? Como fazer essa avaliação? O contexto é tão importante, mas existem maneiras de avaliar aquilo, de poder identificar o que é mais importante, o que é menos importante, né? Nesse contexto VUCA aí que eu já mencionei. Mais uma vez, essa expressão VUCA, né, que é volátil, would, uncertain, né, que é incerto, complexo e ambíguo. Esse conceito VUCA, que é muito utilizado hoje em dia no meio empresarial, ele veio das Forças Armadas americanas. Né? Por que eles utilizaram esse conceito VUCA? Então vale a pena a gente entender qual foi a transformação que ele sofreu e se houve alguma perda nessa transformação que vale a pena a gente identificar. Né? A gente pode falar sobre as forças que impactam o ambiente, né? Qual é a diferença de tendências, incertezas, como é que eu conjugo isso aí para fazer, por exemplo, um cenário. Né? A análise de cenários é fundamental para subsidiar a estratégia. Né? Se eu vou analisar um contexto e pretendo chegar numa finalidade a longo prazo, quais são os cenários que podem se desenrolar naquele contexto, para onde as coisas vão caminhar? Será que existe apenas um cenário? Né? Ou será que existem cenários diferentes? Eu já vou adiantar aqui, né, que os cenários são totalmente imprevisíveis, mas eu consigo desenhar alguns cenários plausíveis para os quais eu posso começar a planejar, a ter as ações iniciais. Né? Outro ponto também fundamental na discussão de estratégia, o que é um problema? Como é que eu defino o problema? Eu estou resolvendo o quê? Onde eu quero chegar? Por que eu estou fazendo isso? Qual é a minha situação atual? Eu tenho um problema? O ideal é que eu pense naquele problema, a maior parte do tempo, analise aquilo, disseque e escreva aquele problema lá numa frase. Aquele é o problema que eu estou resolvendo. E aquele problema tem que ser entendido por toda a equipe, ou entendido por mim, se eu estiver trabalhando individualmente. O problema é fundamental. As pessoas, às vezes, partem para uma solução sem saber o problema. O que é um ecossistema? O ecossistema, eu vou trabalhar com um contexto com que tipo de abordagem? Antigamente era muito comum as empresas pensarem em indústria. Fazia-se uma análise de indústria e até a ferramenta de cinco forças de Porter era muito utilizada para fazer a análise da indústria. Mas hoje em dia eu pergunto, em que indústria está a Tesla? Está na indústria de transporte? Está na indústria de energia, com suas baterias? Está na indústria de software, com seus carros autônomos? Ou seja, essa análise da indústria ela já está ultrapassada na maior parte dos casos. Ela tem que ser adaptada para uma visão de ecossistema. Né? Outro tópico também interessantíssimo na estratégia é o modelo de negócios. Como é que uma empresa consegue, sem grandes recursos, usar a criatividade e ofertar um valor e capturar valor daquela oferta? Né? É como ela organiza os seus recursos. Modelo de negócio, aí tem a visão do Canvas também, que é muito interessante, né, para mostrar o modelo de negócios numa página só. Né? Como é que a gente avalia uma estratégia? Eu traço uma estratégia, mas depois como é que eu avalio?
né? Será que ela é adequada para atingir meus objetivos ou estou fazendo uma estratégia que não vai me levar para onde eu quero chegar? Será que eu tenho os recursos para cumprir aquela estratégia que eu planejei? Né? Será que o meu risco é muito grande? Então, a avaliação da estratégia também é outro tópico interessantíssimo. Né? A questão das linhas de ação, quando eu tenho uma finalidade e quero chegar naquele objetivo, né? Será que eu tenho apenas um caminho? Ou seria melhor eu usar minha criatividade e traçar 2 ou 3 caminhos também possíveis e depois comparar aqueles caminhos para ver qual é o melhor? Né? As diferenças entre estratégia, planejamento estratégico e plano. Muitas pessoas confundem isso e é perigoso, porque uma coisa é o que eu vou planejar, outra coisa é o que eu vou pensar. Né? Tem a parte da criatividade, a parte do design, né? A parte da concepção e a parte mais estrutural, lógica, né? Da operação daquilo. Né? São coisas diferentes, tudo faz parte da estratégia. Né? Como é que eu defino um objetivo plausível, concreto? Né? Quais são os princípios do combate aplicável aos negócios? Né? Como é que está atualmente a estratégia militar americana? Isso também vale a pena conhecer. Né? Como é que eles empregam todo aquele complexo militar para poder travar um combate do outro lado do mundo? Por que eles estão saindo agora do Afeganistão, né, depois de quase 2 trilhões de dólares de investimento, em quase 2 décadas de combate, estão saindo e as coisas estão voltando ao que eram antes? Né? Outra coisa importante também, muito interessante na estratégia, é a análise do centro de gravidade. O que é o centro de gravidade do meu desafio, do meu oponente, do meu concorrente? Né? Quais são as vulnerabilidades críticas? Como é que eu faço uma estratégia para atingir a vulnerabilidade crítica do meu concorrente? Né? E também, sem dúvida, vale a pena abordar, né, detalhadamente cada ferramenta estratégica, análise SWOT, o Canvas, né, e entender, dentro dessa visão macro da estratégia, onde cada ferramenta dessa se encaixa. Bom, esse vídeo é apenas uma introdução ao tema, né, para motivar, e eu acho que é um tema extremamente motivante. Né? Eu fiquei anos aí estudando essa temática e vi muita coisa legal que eu acho que vale a pena compartilhar com o público o maior possível aqui no Brasil, né, para as pessoas realmente conhecerem isso. Né? São assuntos que não são superficiais. Às vezes é um pouco mais, como é que eu vou dizer, exige um pouco mais de esforço, né, enfrentar esse conteúdo, mas vale a pena, tem relevância. Né? E é muito importante, né, frisar que nenhum país, empresa ou indivíduo de sucesso abre mão de ter uma estratégia. Eu trago aí rapidamente 3 exemplos, né, de como que empresas e países se preocupam com o momento, né, tentam fazer uma leitura correta do momento para poder moldar o futuro. Então, no caso aí do Facebook, né, esse plano aí de percorrer 10 anos, né, em direção à conectividade, em direção à inteligência artificial, né, tentar cada vez mais utilizar a realidade virtual, realidade aumentada, é para onde ele está caminhando. Né? Isso aí dá uma direção para a empresa. Né? Se não estiver indo para lá, não vai gastar energia. O outro ponto também, uma outra área que está cada vez mais presente na nossa vida, é o espaço. Da mesma forma que ali na época das grandes navegações, né, os navegadores portugueses, depois os espanhóis, desbravaram os oceanos, né, que era uma dimensão ainda pouco conhecida, e aí o mundo mudou completamente. Né? A América passou por uma transformação, né, gigantesca. Né? Países ali, agora na América, o país mais poderoso do mundo é na América. Né? Há 600 anos atrás não era. Né? Então, essa dimensão marítima, né, que foi conquistada, né, essa conquista dos oceanos, ela pode servir de comparação para a conquista do espaço. Hoje em dia, o espaço é a nova fronteira. Né? A quantidade de satélites que nós temos, né? A possibilidade de explorar recursos minerais na Lua ou em asteroides, isso está cada vez mais próximo.
né? Então existe uma nova corrida espacial, né, entre os Estados Unidos e a China, e os Estados Unidos têm uma estratégia para isso, né? A estratégia detalhada deles analisa a situação, traça uma finalidade, entende os recursos e usa a criatividade para chegar no como atingir esse objetivo. E um outro ponto também é a inteligência artificial, né? A inteligência artificial já está conosco aí nas mídias sociais o tempo inteiro nos influenciando, né? Mas como percebe-se, né, que a inteligência artificial vai ser cada vez mais importante no cenário global, os Estados Unidos têm uma estratégia para isso. Então, voltando a citar Alvin Toffler, ou você tem uma estratégia própria, ou então é parte da estratégia de alguém. Então, meu objetivo, né, ao longo de uma série de vídeos aí que eu pretendo fazer, né, é entregar um conteúdo relevante, né, para ser aplicável por pessoas e empresas, né? Então, um conteúdo que seja bem compreendido, né, e essa compreensão teórica, né, do que é estratégia, ela possa ser aplicada no dia a dia, né, para que as pessoas atinjam os seus objetivos, primeiro que elas consigam definir objetivos, né? Primeira coisa, onde eu quero chegar, definir minha finalidade de longo prazo, né? Pessoas, empresas, né? E elas possam pensar estrategicamente, porque o mundo desenvolvido, países, empresas desenvolvidas, não abrem mão de estratégia. Então, o meu propósito maior, né, mais amplo, é esse, é fazer com que as pessoas, né, as empresas, principalmente no nosso país, pensem estrategicamente e haja ganhos, né, para a economia, para a sociedade, né? Então, nessa jornada, nós vamos tratar aí de tópicos interessantíssimos. Eu já mencionei alguns, né, mas eu cito aqui novamente, por exemplo, a absorção dos conhecimentos dos combates para o mundo dos negócios, como é que isso foi feito, o que é útil, o que não é útil, né? Os princípios da estratégia militar, né? E como surgiram as consultorias, né? Por que as consultorias tiveram tanto sucesso e ainda hoje tem, e eu considero uma atividade da mais alta relevância, né? E como é que nós analisamos o nosso mundo hoje em dia, né? Porque o mundo é extremamente complexo. Então, hoje, daquele mínimo que nós temos que saber sobre estratégia, eu destaco muito a questão do contexto, do ambiente, né? Como analisar esse ambiente é fundamental. Hoje em dia é muito mais importante do que há 50, 100 anos atrás, porque há 100 anos atrás, 200 anos atrás, o ambiente mudava, mas ele mudava numa velocidade mais lenta. Bom, então para terminar, né, eu gostaria de pedir, por favor, né, para que você deixe aí suas críticas e sugestões nos comentários abaixo, né, que eu vou pegar essas opiniões para poder traçar aí a ideia geral dos conteúdos que eu pretendo apresentar aqui em outros vídeos. Até a próxima.